Tá dando pra me ver aí de boa? Tudo tranquilo? Ver Sim. minha tela e tal? Aham. Ok, então. Eu vou começar me apresentando, daí eu te apresento, daí você começa, tá bom? Tá bom então, fechou. Bom, eu sou Nicole Lilia, eu estudo design de animação na Univille. Uhum. Aqui temos o nosso convidado, o Daniel Sanches, conhecido como Danny Boy. Prazer. Ele é um character artist com atuação no mercado de games e colecionáveis. Trabalhando com 3D desde os 17 anos, já trabalhou para empresas como a Diorama Digital, Loot Studios e Iron Studios, além de outros diversos trabalhos para o mercado internacional. Agora eu só vou dar mais um anúncio, que como acabam às 10 horas a nossa reunião, umas 9h40 eu vou estar parando. Se tiver alguma pergunta no chat, que eu vou estar de olho no chat e eu vou estar fazendo, tá bom? Pode começar. Beleza. Bom, boa noite aí, pessoal. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Era pra ter rolado ontem, mas aí eu acabei tendo alguns imprevistos aqui em casa. Fiquei sem luz até hoje de manhã. Foi bem difícil. Mas de toda maneira aí, agradeço demais a vocês. Eu acho que não dá pra eu compartilhar minha câmera e a minha tela ao mesmo tempo, né? Ou dá? Será que dá? Dá sim. Deixa Às eu tentar. vezes, dependendo da internet, trava um pouquinho, Ah, mas não dá. sei. Eu botei aqui, vamos ver. Se ela aparecer aí, deu. Se não der, não deu. Carrega Bom, um pouco. vamos ver se alguma hora ela vai. Bom, mas de todo modo, essa palestra aqui é mais para falar um pouco tanto sobre quem eu sou, né? Dar uma leve apresentação sobre as coisas que eu faço e como foi esse processo até chegar onde eu tô hoje, como também para comentar um pouco sobre qual é a minha percepção sobre a arte e talvez de que maneiras a gente pode olhar sobre esse assunto e desenvolver de uma maneira um pouco mais interessante, né? Então, começar um pouco mais me apresentando. Eu sou o Danny Boy e tudo começou faz pouco tempo, na verdade, né? Atualmente eu tenho 22 anos, mas essa paixão por arte, desenho, 3D e coisas do tipo vem desde sempre, assim, né? Vem desde criancinha, desde que o Danny Boy era um Danny Kid, digamos. E desde pequeno, assim, meus pais sempre incentivaram bastante, né? Foi algo bem legal, porque muitas vezes a galera tem uma certa dificuldade em relação aos pais aceitarem mexer com arte, trabalhar com desenho, com animação e etc. E nesse caso, tipo, eu tive um pouco mais de sorte, porque meus pais também, quando eram mais novos, eles desenhavam. Eles não trabalham com isso nem nada, né? Minha mãe é psicóloga, meu pai trabalha com TI, mas eles sempre gostaram bastante desse universo, né? Sempre consumiram bastante filme, animação e também sempre apoiaram para que eu seguisse para essa área. Só que quando criança, né, eu conheci o básico, eu via ali alguns desenhos, assistia coisinhas na internet não, na televisão, via quadrinhos e tudo mais, e achava que então a única opção possível de eu trabalhar com algo relacionado a isso era então se eu seguisse pro desenho, mexendo com quadrinhos, no caso. E eu fui crescendo, 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 estudando por conta, usando aquelas revistinhas de tutoriais que tinham em banca de jornal, coisas do tipo, para tentar ir aprendendo. Mas por mais que eu fizesse essas coisas e gostasse de desenhar, ainda assim eu sentia ali alguma, talvez uma falta de algo que me ajudasse a representar completamente as ideias que eu tinha, sabe? Faltava ali alguma coisinha, um tempero para fazer com que eu realmente expressasse bem as minhas ideias. E aí isso em muitos momentos durante essa jornada de criança assim me motivava porque eu tinha ideias que na minha cabeça pareciam ser muito legais, mas que na hora de passar pro papel, tanto pela falta talvez de habilidade técnica, como também pela falta de conhecimento geral, ficava ali um pouco defasado. E aí nessa época, como eu ainda era bem novo, eu não conseguia fazer a ligação que existiam talvez outras possibilidades de trabalhar com arte, sabe? Que não era só o desenho a única opção, e que existiam outros universos, como trabalhar com filmes, com animação, com jogos, porque na minha cabeça era tipo, se aquilo existe, foi alguma entidade mágica que produziu e fez aquilo acontecer. E não existem pessoas que trabalharam, que desenharam, que animaram, nem nada. Pra mim não existia essa conexão. Então era impossível existir a possibilidade de eu, quem sabe, trabalhar com isso. E aí, então eu decidi, beleza, então vai ter que ser desenho porque é a única possibilidade aí que eu tenho, né? E aí continuei desenvolvendo, continuei trabalhando e tentando melhorar isso, até que em certo momento eu
meu pai, no caso, né, ele sempre gostou muito desse universo, como eu comentei, e aí ele sempre gostava de pesquisar quais eram as tecnologias que o pessoal utilizava, né? Ele tinha uma consciência um pouco melhor sobre como que era esse mercado de trabalho e como as coisas funcionavam, e ele gostava de entender como que a galera utilizava essas ferramentas e talvez se ele podia me dar alguma coisa dessas para que eu pudesse melhorar também, né? E aí, no caso, por meados ali de 2012, 2011, ele começou a ver essas coisinhas um pouco mais a fundo, e ele viu que a galera usava uma tablet, né, que é o que a gente usa hoje, a mesa digitalizadora, para fazer ali os desenhos no computador, ou até mesmo produzir algumas outras coisas digitalmente. E aí ele, junto com a minha avó, foram lá e compraram minha primeira mesinha digital, né, bem basiquinha, que eu tinha ela até pouco tempo atrás, sempre utilizei ela desde então. Só que no começo foi algo muito frustrante, na verdade, porque se eu tinha ali às vezes uma dificuldade de me expressar através do papel tradicional, né, papel, lápis e tudo mais, quando foi pro digital, isso ficou um pouco pior, porque na verdade é muito esquisito. Eu não sei pra quem já teve aqui a primeira experiência de desenhar a primeira vez no computador, é bizarro, assim, você olhar para uma tela e desenhar num lugar que não é a tela, e aí você mexe aqui embaixo e acontece lá em cima, e uma coisa não liga na outra, e assim, eu sentia como se eu estivesse desenhando com o cotovelo, sabe? Era muito esquisito, não saía de jeito nenhum, e eu tentava e tentava e tentava, e só ficava tipo, meu Deus, é impossível, como que alguém consegue usar esse tipo de coisa? E foi bem esquisito assim, porque por mais que eu gostasse muito de desenho e aquilo fosse uma ideia do meu pai pra me incentivar a ir mais além, eu só fiquei tipo, é impossível, eu não consigo fazer isso, não existe a possibilidade de eu trabalhar com esse tipo de coisa, eu vou botar meu papelzinho aqui e já era. E deixei a mesinha de lado por um bom tempo, assim, sabe? Um tempo muito grande mesmo. E foi bem doido, assim, porque, tipo, nesse mesmo tempo onde eu deixei a mesinha de lado, e aí eu comecei a consumir um pouco mais também de tutoriais de desenho no YouTube, eu comecei também a ver muito mais conteúdo da galera utilizando essa mesa digital para fazer algumas artes. Fazer, às vezes, colorização de páginas de quadrinho, fazer finalização e etc. E aí ficava aquela coisa meio tipo, eu não quero mexer na tablet, né? É mó difícil lá, eu vou tentar me virar com papel aqui. E era uma coisa muito mais trabalhosa, e tinha que fazer o xerox da parada, se quisesse passar pro PC, ou então para pintar várias e várias páginas e etc. E aí eu falei, putz, não vai ter condição. E nesse mesmo tempo, meu pai também ficava perguntando, né? Tipo, se eu não ia usar a tablet, se eu não ia tentar melhorar um pouquinho mais nela e tudo mais. E eu acabei cedendo e tentei voltar a mexer nela um pouco mais. Aí, tipo, a experiência não foi tão melhor assim do que na primeira vez, mas eu acho que talvez aceitando que realmente ia ser difícil, eu tentei me dar ali algumas chances e fui melhorando com o tempo, né? Esses dois desenhos que vocês estão vendo aí foram os primeiros desenhos, digamos, que eu consegui fazer bem entre aspas mesmo inteiramente com a tablet, e era bem esquisito porque eu também não entendia muito como o software funcionava, esse lance de cores, ou a da pressão da caneta e tudo mais, e assim, era bem esquisitinho pra época, mas quando eu consegui só finalizar essa primeira coisa e vi ali um personagem que ele tinha uma personalidadezinha, uma coisinha emburrada e tudo mais, já me deu uma alegria a mais no coração, assim, sabe? Porque me fez ver que existia ali de fato a possibilidade de conseguir talvez desenvolver alguma coisa. Ainda continuando pensando em melhorar essa questão do digital e ver outras formas e outras tecnologias que existiam dentro do mercado, meu pai também, de novo, pesquisando muito sobre isso, viu que além da parte de desenho, né, existia também a questão do 3D, que era algo que começava a evoluir cada vez mais, até chegar no que a gente vê hoje em dia, sabe, coisas ultra realistas e etc. Mas que naquela época já era bem interessante, já era algo diferente e que começava a despontar como um tipo de novidade que parecia promissora. E ele, tipo, sempre mais visionário em relação às coisas do que eu, que era ali bem novinho, nessa época devia ter por 13, 14 anos, ele começava a me mostrar, tipo, vários vídeos do pessoal produzindo coisas de cenário, produzindo personagens, animando e tudo mais, e aquilo parecia interessante, mas eu ficava, poxa, eu demorei mó tempão pra aprender o desenho e agora eu vou sair pra outra coisa? Não, eu vou continuar aqui no desenho de boa, no desenho eu tô começando a pegar aqui alguma coisinha, etc. Mas ainda assim ele achava que era interessante que eu tentasse aprender alguma coisa. Então ele começou a pesquisar para ver se existiam alguns cursos ou alguma escola que pudesse ensinar esse tipo de conteúdo. E aí
aí na época ele achou ali uma escola que era perto da nossa casa, né? Não sei se talvez você já tenha ouvido falar, que era a Escola Saga, que ela é uma escola justamente focada nessa questão de computação gráfica. E aí na época, a unidade que tinha perto da minha casa, ela tinha dois cursos, um mais voltado para design gráfico e o outro mais voltado para jogos. Na época, quando ele comentou sobre isso, sobre essa possibilidade, eu tinha me interessado mais pelo de jogos, mas ele era muito mais caro. E aí não tinha como fazer naquele período. Então eu acabei começando a fazer o design gráfico. Eu vi ali algumas coisas interessantes de design, de animação em flash, de edição de vídeo, que não me chamaram muita atenção, admito. Mas então chegou no módulo de Maya, que foi o primeiro programa 3D que eu realmente me aventurei. Eu já tinha visto algumas coisas, né, como eu comentei, mas eu não tinha me interessado muito. Mas aí quando eu comecei a mexer na prática e eu vi que era um pouco diferente do que eu tinha imaginado, já começou a surgir uma pulguinha atrás da orelha sobre as possibilidades de mexer com aquilo. E aí eu fui lá, fazendo ali os tutoriais que a professora passava, os exercícios, começando a conceber ali as minhas primeiras ideias, e eu senti uma coisa bem diferente em relação ao desenho, porque por mais que o Maya ainda fosse um programa 3D, que era uma coisa poligonal, mexendo ali com faces e vértices e etc, já era algo um pouco diferente, onde eu sentia que eu conseguia expressar algumas formas ou algumas ideias de iluminação ou movimentação de um jeito diferente, onde no desenho eu sentia que havia uma falta, sabe? Porque justamente eu tinha ali uma dificuldade de explorar naquela questão, e no 3D eu sentia que existia um pouco mais de facilidade de desenvolver de algum jeito. E aí meu pai, vendo meu interesse cada vez maior, ele chegava em casa e pesquisava, e passava noites ali fazendo as coisinhas, etc. Ele viu que realmente eu deveria investir um pouco mais no 3D, porque por mais que durante muito tempo eu tivesse investido no desenho, ele via que ali no 3D parecia que eu estava curtindo um pouco mais. Daí então ele fez um esforcinho a mais, ele fez um acordo com a minha avó, e ela ajudou também a pagar a minha transição para o curso de jogos, onde eu ia ver muito mais o 3D, e aí lá realmente eu deslanchei. Lá eu comecei a fazer, estudar a fundo, voltei a estudar um pouco do desenho também, voltei a estudar outros elementos artísticos, mas lá eu consegui explorar muito mais essas características de desenvolvimento de um personagem, de uma história, de um cenário, que eram coisas que me atraíam muito mais do que talvez no curso de design gráfico, focado às vezes para vídeo, animações em flash, site e afins. E aí lá eu montei meu grupinho, a gente começou a criar nossa ideia de jogo e etc, e foi fluindo cada vez mais. E aí nesse ponto também, ele descobriu um outro programa, que aí realmente foi o programa que me saltou os olhos e me trouxe a total paixão e vontade de trabalhar com isso, que foi o ZBrush. E o ZBrush, ainda como um programa 3D, só que diferente do Maya, porque o ZBrush, ele é algo mais voltado para como se fosse uma massinha digital. E aí nessa massinha digital, eu consegui realmente expandir a minha cabeça 200%, porque eu fazia algo no desenho, que era legalzinho, mas ainda assim sentia aquela falta de conseguir expressar. No Maya eu consegui melhorar um pouquinho mais, mas ainda assim era um processo bem demorado, fazendo ali tipo poly by poly, né, tipo cada vértice, cada face, às vezes ficavam umas coisinhas meio difíceis, eu não conseguia trazer muita expressão, coisas diferentes, e aí quando foi pro ZBrush foi meio que a união das duas coisas que eu tinha de vantagem, tanto no desenho quanto no 3D, para levar para um programa só, e ali eu podia mexer de uma maneira muito mais orgânica e diferente. E aí as minhas primeiras experiências com isso foram bem divertidas, né? Porque meu pai me mostrou um tutorial não, um time-lapse de um cara modelando um Homem de Ferro. Eu fiquei tipo, cara, como que o cara faz isso tão bem, e tão rápido, e tão legal, e meu Deus, é o Homem de Ferro do cinema, e o cara tá fazendo nesse programa, que diferente, né? E aí na mesma semana ele comprou um curso online para mim, e eu devorei aquele curso na mesma semana, mexi em várias coisinhas, etc. E comecei a fazer as primeiras criaturazinhas que fariam parte ali do meu jogo, né, que eu tava desenvolvendo pro meu curso. Essas aí foram as primeiras modelagens que eu fiz dentro do programa, que eram aí essas duas primeiras que eram inimigos do meu jogo, e essa terceira que era só uma cabeça aleatória que eu fiz pra tentar aprender a fazer cabeças aleatórias. Mas que, por mais que hoje em dia eu olhe e fale, tipo, realmente, faltava uma técnica, um conhecimento de anatomia, de coisinhas, etc., eu conseguia perceber que houve uma grande percepção de evolução ali, sabe? Houve uma melhoria da maneira como eu conseguia expressar as coisas do desenho pro 3D. E como no 3D eu conseguia, às vezes, adicionar detalhes e colocar coisinhas que no desenho eu não sabia muito bem como traduzir ainda. Me dava uma certa
quebra, assim, pra como eu pegar aquela ideia e passar pro desenho de uma maneira que realmente ficasse interessante e funcionasse de jeito legal. E no 3D essa barreira não existia, ela funcionava de uma maneira bem fluida e ia bem direitinho, assim. E eu começava, tipo, ver vários vídeos no YouTube e time-lapses, gente falando sobre isso, e tentava conhecer cada vez mais esse universo para ir melhorando mais e mais. O ZBrush é o programa que eu mexo até hoje, que eu mais utilizo dentro do meu trabalho. É claro que eu aprendi outros durante esse processo, desenvolvi mais também mexendo em outras coisas, mas até hoje é o programa que eu utilizo. E é bem legal olhar para esses trabalhos de antigamente e ver como as coisas puderam melhorar um pouquinho, assim, né? Como eu consegui aprimorar aquelas coisas que eu queria expressar, aprimorar um pouquinho esse meu gosto de elementos artísticos, composição e etc. E ver como isso também começou a me trazer frutos. E isso é uma coisa que eu acho bem legal, né? Quando a gente consegue se encontrar naquilo que a gente gosta de fazer e consegue descobrir como que aquilo motiva a gente, é natural que a gente acabe evoluindo naquilo, porque a nossa paixão vai fazer com que cada vez mais a gente queira consumir e queira entender e queira desenvolver e mostrar para as pessoas e fazer aquilo melhorar mais e mais. E aí foi bem legal porque, tipo, mexendo durante todos esses anos, eu consegui melhorar um pouquinho mexendo com 3D, entender outras coisas de programas, etc. Aquele curso de jogos que eu fiz, fui aluno, depois de um tempo virei estagiário lá dentro e também depois dei aula nessa mesma escola durante 3 anos. Comecei a dar aula lá com 17 anos e parei de dar aula lá ano passado. E aí foi muito legal, sabe, também ver essa minha evolução de aprender as coisas dentro daquele meio e depois de alguns anos estar lá também ensinando e ajudando outras pessoas a transmitir um pouco desse meu gosto pela arte e essa admiração toda que eu tinha sobre essa parada. Essa arte da esquerda, inclusive, foi uma arte que eu fiz para um evento que rola aqui em São Paulo chamado BGS. Eu não sei se já ouviram falar ou se tem alguma coisa parecida aí, mas é como se fosse um evento meio geek, de jogos e etc, que tem aqui em São Paulo. E essa arte que eu fiz foi justamente para estampar o stand da Saga, que era essa escola que eu dava aula. Eles imprimiram essa arte do Mortal Kombat numa folha, sei lá que tamanho que era aquela folha, tipo um outdoor gigante, que tava assim pelo evento, e também fizeram vários cartazes, tipo, milhares e milhares, aonde eu pude, tipo, distribuir e assinar pra galera, e conversei com o pessoal, entreguei isso pro cara que criou também o jogo do Mortal Kombat, entre várias pessoas, e foi, tipo, uma explosão, assim, sabe? Olhar pra trás e ver eu começando aquilo e aquela paixãozinha surgindo aos poucos e ver um ponto alto ali onde eu consegui chegar e explorar esse tipo de coisa. E ter essa evolução dentro da escola, ter essa evolução dentro da arte, entre uma série de outras coisas. Mais recentemente, como eu falei, eu saí dessa escola e comecei a também querer rumar para outros cantos, né? Porque assim, durante muito tempo eu ensinava sobre esses assuntos de jogos, como que funcionava o processo de trabalho e as coisas e afins, só que eu nunca tinha de fato trabalhado ativamente nisso, né? Eu tinha feito ali alguns freelas e algumas coisinhas, mas nunca de fato estado dentro da indústria e visto como é um estúdio ou algo do tipo. E ano passado, conforme começou a pandemia, eu comecei a sentir cada vez mais essa necessidade de evoluir a minha arte e evoluir as coisas que eu fazia para conseguir chegar em pontos mais altos, né, e fazer coisas um pouco mais diferentes. E aí, nesse período, né, no começo da pandemia, eu acabei saindo da escola e entrei num estúdio de jogos que fica aqui no Brasil, que fica lá em Recife, na verdade, né? Que chama Diorama. A Diorama, para quem não conhece ou talvez tenha interesse, ela é um estúdio de jogos outsourcing, né? Que é basicamente como se eles pegassem os trabalhos de estúdios lá de fora e fizessem uma terceirização. Então, os estúdios de jogos lá de fora têm uma demanda muito alta, que às vezes a empresa em si não consegue lidar, e eles exportam, né? Terceirizam esse trabalho para outros estúdios de outros lugares do mundo para cumprirem essa demanda. E no caso, foi bem legal porque eu entrei nesse meu primeiro estúdio de jogos e o primeiro trabalho que eu fiz com eles, o primeiro e único também, né, mas o primeiro grande trabalho que eu fiz com eles foi o Returnal. E o Returnal, talvez, eu não sei se vocês conhecem, ele foi um jogo, foi um dos primeiros jogos que saiu pro PS5, meio que lançando a tecnologia e um jogo exclusivo da Sony, sabe? Então foi muito doido, porque pensar que eu, quando criança, jogava os joguinhos ali no meu PlayStation 2, meu PlayStationzinho bonitinho e tal, e depois de um tempo tá produzindo um jogo que ia sair para um console ainda mais novo, uma coisa bem tecnológica, bem diferente, com uma grande importância, também foi muito legal, sabe? Foi uma primeira experiência bem
nova e vendo tudo aquilo que eu ensinava o pessoal na escola na prática agora e como que eu poderia desenvolver de maneiras diferentes e também colocar um pouco do meu olhar dentro de um produto que ia ser exportado e jogado por tanta gente, né? Então pro Returnal eu fiz vários personagens, fiz armaduras da personagem principal, fiz coisas de cenário, armas e afins, e foi uma experiência bem interessante. Só que nesse meio tempo também, eu fui entendendo um pouco mais sobre como funcionava o próprio processo de jogos, né? Então, dentro de um jogo, por mais que a gente faça ali toda a parte de modelagem e desenvolvimento visual e etc, acabam havendo muito mais questões técnicas para resolver do que de fato artísticas. Eu poderia dizer que, sei lá, tipo, a parte artística de um personagem, por exemplo, representa, sei lá, 20 a 30% do processo, enquanto todo o resto é você resolver pepino, de você resolver coisas de otimização da malha, de textura, de implementação no jogo, e aí resolve bugs e probleminhas que dão aqui e acolá, e isso de certa maneira me deixava um pouquinho chateadinho, porque eu ainda queria tentar expressar um pouco mais de coisas, né? Queria tentar colocar um pouco mais da minha arte nas coisas que eu fazia, mas eu acabava muito mais tempo nas partes técnicas necessárias de um jogo do que necessariamente fazendo ali coisas da artística, composição, pose e afins. E aí nesse meio tempo também eu comecei a desenvolver e entender um pouco mais de outros mercados, né? Agora com um pouco mais evoluído, eu via que não existia só a possibilidade de trabalhar com jogos exclusivamente, mas que existiam outros mercados, por exemplo, para publicidade, para animação e principalmente algo que eu faço até hoje, que é o mercado de colecionáveis, né? O mercado de estátuas, de personagens de quadrinhos, filmes, heróis e tudo mais. E esse foi um mercado que ele me atraiu bastante porque por mais que hajam ali partes técnicas nele, são bem poucas. E a grande parte dele é justamente a artística, de você explorar uma expressão do personagem, uma pose, fazer uma composição que fica interessante, brincar com muitos detalhes, coisas do tipo, que era justamente o que eu estava buscando fazer e queria desenvolver cada vez mais. Então, ano passado eu encerrei o meu contrato com a Diorama, e aí esse ano também eu já consegui, ainda bem, rumar para uma outra empresa bem grande desse segmento, que é a Iron Studios. A Iron Studios, ela é uma empresa focada em colecionáveis e status, ela é a maior referência em relação a isso no Brasil, né, e exporta vários desses colecionáveis para todo mundo e etc. E foi bem legal tá lá dentro agora e também podendo mexer ainda assim com vários títulos e coisas bem importantes. Aí tem um exemplo, por exemplo, de uma Ahsoka que eu fiz do Mandalorian, né, da série da Disney, entre vários outros personagens que eu já trabalhei pra lá também. Já fiz coisas de Star Wars, já fiz coisas de Marvel, DC, de algumas animaçõezinhas, mais cartoons, mais realistas, e lá dentro eu consegui perceber que esse universo, ele me permite muito mais possibilidades, justamente de explorar essas características de arte que eu venho aqui comentar com vocês. Então essa foi uma introduçãozinha rápida barra longa que eu pude dar aí sobre quem eu sou e essas poucas coisinhas que eu fiz até agora, mas como que isso tudo me levou também a ter as percepções que eu tenho sobre arte, desenvolvimento, evolução que eu tenho hoje em dia, beleza? Então vamos lá. O que nos leva a fazer arte, né? Então essa é uma pergunta, eu acho que bem subjetiva, porque a arte como um todo, ela é bem subjetiva. E agora vai talvez entrar um papo meio de galerinha de humanas e bem reflexivo assim, porque isso pode variar muito de pessoa para pessoa, na verdade, né? Como cada pessoa enxerga o que é arte, o que é belo ou não é, mas cada pessoa tem uma forma diferente de interpretar isso e tentar traduzir isso para o mundo real. E isso tudo vem através justamente das coisas que estão à nossa volta, né? O que está ao nosso redor e que nos inspira a fazer aquela arte que a gente produz. E muitas vezes o pessoal pergunta, tipo, poxa, como que eu posso buscar inspiração? Como que eu posso buscar referências? Ou como que eu posso ir atrás de materiais que me levem a produzir arte, sabe? E existem caminhos, às vezes, objetivos, como cursos, tutoriais, mentorias, etc. Mas ainda mais quando a gente fala de algo tão subjetivo e tão pessoal, eu gostaria de dizer que, tipo, a arte, na verdade, ela é uma mistura de tudo aquilo que tá ao seu redor, né? A inspiração, ela vem justamente através da absorção de referências que estão à sua volta. De você olhar ao seu redor e ver não só, tipo, coisas de filmes ou de desenhos, que também são muito legais, mas também analisar como o ambiente à sua volta consegue
trazer um pouco de inspiração pra você. E isso tá em tudo, né? Quando a gente é artista, a gente começa a reparar nas coisas mais bestas possíveis, que às vezes as pessoas não enxergam daquele jeito, mas que a gente observa e fala, nossa, isso tem uma curva bonita, tem uma silhueta interessante, uma forma diferente. E isso tá em tudo, tá? Desde a gente olhar pra natureza, ver árvores, flores, folhas e tudo mais, até você olhar pro seu quarto e ver a maneira como você organiza ele. E ver que naquele quarto existe uma personalidade, existe uma característica artística. A sua bagunça, ela tem arte. E você pode talvez justificar isso pra sua mãe. Falar, mãe, isso aqui é a minha expressão. Porque, de certa maneira, é. É claro, ela não vai ligar muito pra isso e talvez dar uma chinelada, mas independente disso, é uma maneira de você trazer aquilo pro seu ambiente, de você expressar a sua maneira de como você pensa sobre organização ou não, sobre a forma de ajeitar as coisas e etc. Então, tudo que a gente consome, de certa maneira, inspira a gente a fazer algo. Um filme que a gente vê, um movimento de alguém que a gente fala, uma conversa sobre determinado assunto, tudo isso traz elementos pra gente que inspiram de certa maneira, fazendo com que a arte em específico seja algo que não é concreto, que é algo muito subjetivo e que varia muito de cada um, e que também possui várias mídias diferentes para conseguir se expressar. Você pode usar, às vezes, maneiras mais tradicionais para fazer isso, através do papel, de uma escultura em massa, de um mármore, de uma argila ou coisa do tipo. Você pode usar meios mais tecnológicos e digitais, como a gente tem hoje em dia, usando o ZBrush, como eu uso, por exemplo, usando um Photoshop, usando um Animate, um Toon ou coisas do tipo, para conseguir expressar ali as ideias que você tem, e tudo isso vale como arte. Não existe algo que seja mais ou menos do que a outra, uma arte que seja melhor ou pior do que a outra, porque tudo isso baseia muito naquilo que você entende como bom ou ruim, o que te agrada ou não, e cada pessoa tem uma percepção diferente sobre isso. Cada pessoa tem uma ideia diferente sobre a maneira de expressar e a forma como aquilo te toca, a forma como aquilo entra em você e traduz para as pessoas de um outro jeito. E é legal a gente ver como que essa interpretação varia muito de artista para artista, porque é justamente através desse modo como a gente interpreta que a gente consegue tocar nas pessoas de maneiras diferentes. Às vezes uma arte que você faz com uma ideia de passar uma brutalidade, de passar uma força, uma imponência, uma pessoa olha e foca num detalhe muito mais sutil, ou numa maneira muito mais diferente que muitas vezes pode ser que nem você tenha imaginado. Ou até mesmo o contrário, uma arte que você pensava para fazer passar um sentimento, algo suave ou sombrio, meio melancólico, a pessoa olha e vê aquilo com muita força, com muita intensidade, toca em lugares dela que ela não imaginava e remete memórias, remete a coisas que ela não imaginava pensar racionalmente olhando para aquela arte. E aí faz com que ela chore, com que ela se sinta feliz, com que ela até mesmo gere uma repulsa ou não goste daquilo, mas nós, enquanto artistas, acabamos tendo essa responsabilidade de trazer emoção e de trazer impacto para as pessoas que estão vendo aquilo que a gente produz. E aí isso me leva, pelo menos, a crer que é diferente a gente ter uma arte com qualidade, entre aspas, e ter uma arte que gera impacto. E eu acho que quando a gente fala sobre arte, de maneira geral, é muito mais importante o impacto que ela causa do que necessariamente a qualidade, sendo que a qualidade acaba sendo tão objetiva. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa ter um trabalho ultra finalizado, com ultra render, poros, cílios, rugas e etc, para que essa seja uma boa arte. Da mesma maneira que a gente pode ter uma coisa ali muito bem esboçada, com uma ideia de gestual, uma silhueta e etc, sem detalhe algum, e ainda assim causar muito impacto, fazer com que as pessoas olhem para aquelas formas disformes, de certa maneira, e sintam alguma coisa absorvendo aquilo, sintam alguma coisa interpretando um pouquinho daquilo que você ainda está só começando a conceber. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essas formas que tem aqui no slide, e vê que elas, por mais que não tenham nenhum detalhamento específico, não tenham um olho bem definido, um rosto detalhado, uma textura hiperrealista, você consegue olhar para elas e por mais que você fale, tipo, ah, beleza, é uma arte, mas não é aquela arte ainda que me salta aos olhos. Você olha para ela e você consegue visualizar formas, você consegue sentir um tipo de expressão, você consegue perceber que existem nuances, às vezes, da forma como o artista trabalhou a silhueta, a forma, a torção, as pinceladas, que te causam ali alguma pequena
mínima emoção ou uma certa curiosidade de como ele pode explorar ainda mais esse processo para chegar ainda mais em algo ultra desenvolvido. E é interessante a gente pensar em como trabalhar essa estrutura para justamente se libertar de certas correntes e conseguir expressar arte em várias formas diferentes, em todas as etapas do processo. Às vezes a gente pensa muito que uma arte finalizada é uma arte boa, e que se a gente não consegue finalizar artes, a gente não é um bom artista, ou a gente não sabe se expressar muito bem. Eu acho que essa é uma verdade um pouco equivocada, porque eu acho que ela acaba mais limitando a gente e criando correntes de tipo, você tem sempre que fazer artes muito bonitas, artes ultra finalizadas, artes ultra bem feitas e feitas pro mercado, porque senão você é um artista ruim e que não serve para isso. Mas é muito errado, porque tudo existe arte, como eu tinha comentado. Então a gente pode ter desde uma arte renascentista, com coisas ali de anatomia, torção, silhueta, formas, muito bem trabalhadas, até ter uma coisa modernista, que por mais que às vezes a gente não entenda, olhando de primeira, existe ali a sua ideia, a sua concepção por trás do artista. Você pode ter uma estátua de mármore com músculos representando um deus e uma força que te causam um impacto, da mesma forma que você pode ver um bidê numa exposição de arte e te causar um outro impacto. Talvez não o mesmo impacto, mas assim você olha e fala tipo, cara, é estranho, me causa alguma coisa. Essa coisa às vezes pode ser raiva, pode ser indignação, mas que seja, te causou alguma coisa. E eu acho que a gente, enquanto artista, tem essa função de brincar com as emoções da pessoa que consome aquilo que a gente produz. E trazer, às vezes, reflexões sobre o que ela gosta ou não gosta, o que ela entende ou não entende, e ver cada vez mais como ela explora as camadas daquilo que a gente criou. Sejam elas, às vezes, camadas mais superficiais, de uma arte ainda em construção, ou até mesmo coisas mais profundas que a gente elabora em várias etapas daquilo que a gente produz. E aí, como eu disse, essa arte, né, e esse impacto, eles podem vir gerados de várias maneiras diferentes. Você pode ter uma arte ultra renderizada e ultra realista, que consegue passar muito bem a expressão e passar muito bem a intensidade daquilo que você quer, como também você pode ter uma arte muito cartoon, muito estilizada, com as formas bem simplificadas, que da mesma maneira contam uma história, passam uma ideia, geram um impacto, uma emoção e uma sensação de maneiras diferentes. Cada uma delas aborda ali as suas limitações ou os seus detalhes de um jeito que façam com que a mensagem final ela seja reforçada e passem a ideia do que você quer de um modo legal. Isso numa arte digital, isso numa arte detalhada, numa arte cartoon e de várias formas diferentes. Eu acredito que, tipo, desde sempre, o ser humano sempre buscou se expressar de algum jeito e sempre tenta, através de formas diferentes, botar os seus pensamentos e as suas ideias pra fora. É como se fosse uma maneira da gente tentar conversar com as pessoas que vão ver aquilo que a gente produz. Seja produzindo um quadro, uma estátua, ou até mesmo às vezes produzindo uma coisinha sua, artesanal, ou às vezes a forma, como eu falei, de você organizar a casa, de você se vestir, de você falar ou de pensar as coisas, o jeito como você pinta ou arruma seu cabelo, tudo isso expressa alguma coisa que às vezes você não pensa de maneira racional, mas que lá dentro fazem parte da sua comunicação e daquilo que vocês querem que as pessoas vejam sobre você, sobre o que você pensa, sobre a sua visão de mundo ou coisas do tipo. E aí a arte, nesse caso, ela vem com uma maneira de ilustrar, digamos, todas essas ideias. E ela evolui através dos anos, se mostrando em várias facetas diferentes, desde um quadro a uma escultura em mármore, ou então, hoje em dia, com algo mais digital em filmes, animações, ilustrações digitais e coisas do tipo. Eu disse que era um papo bem diferentão, bem de humanas, digamos, mas que eu acho que é interessante haver essa reflexão para justamente entender quais são as possibilidades que a gente consegue trabalhar através daquilo que a gente produz. Entender que não é somente algo detalhado que causa impacto, como também não é só uma coisa, às vezes, muito bobinha que vai ser tosco. Que aquele bobinho pode ter muita informação e às vezes aquele muito detalhado pode não ser tão rico assim. E todas elas representam algo à sua maneira. E aí pensando nisso, né, tipo, pensando então sobre o que é arte e tendo toda essa reflexão sobre expressão, sobre formas de colocar suas ideias para o mundo, também vem a reflexão de o que nos leva a fazer arte, né, o que nos leva a querer botar essas coisas de uma maneira visual, que é justamente isso que eu falei de querer expressar aquilo que a gente tem dentro de nós. E aí, entre uma outra questão que eu penso sobre a arte, como eu disse, ela não é perfeição, não é a qualidade, entre aspas, dela que
importa no final. O que importa é a mensagem que ela passa. E isso não significa dizer que você precisa fazer uma imagem que ela tenha todo um storytelling, que tenha personagens interagindo e coisas acontecendo, para aí sim ser uma arte boa e uma arte que comunique. Não, é uma expressão que você faz, é uma luz que você usa, é uma forma diferente de levantar o dedinho da mão direita do personagem que vai passar toda uma sutileza que você às vezes não percebe de maneira racional, mas que quando você compõe aquilo como um todo, você fala: interessante, isso aqui tem uma coisa bonita. Talvez seja uma coisa que sua mãe vai olhar e não vai saber definir tão bem sobre o que é, mas que ela vai achar legal, ela vai gostar daquele jeito como você fez aquela curvinha, ou aquela expressão um pouco diferente que você trabalhou, uma iluminação às vezes mais dramática, um pouco mais intensa, mesmo que às vezes não exista o conceito técnico para entender as razões pelas quais você tomou algumas decisões, existe a nossa interpretação mais subjetiva, que olha para aquilo e consegue ver alguma ideia, consegue entender um sofrimento, consegue entender uma expressão, consegue entender uma proposta diferente para que faça tudo ficar um pouco mais interessante e um pouco mais diferente. E aí, de novo, sendo expressado através de várias formas diferentes, digamos, né? E aí, sobre como estudar tudo isso, né? Sobre como que a gente pode pegar, então, todos esses conceitos que são tão subjetivos e tão abstratos assim, e traduzir isso de maneiras que a gente consiga entender uma maneira de estudar. Tudo isso até mesmo para conseguir aprimorar as nossas maneiras de comunicar. Entender como a gente consegue explorar aquilo que a gente quer fazer e demonstrar para o mundo de várias maneiras. Então, as relações artísticas como um todo, elas têm algumas estruturas base que elas se reproduzem em vários aspectos diferentes. Então, por mais que você veja uma arte realista, uma arte cartoon, um desenho ultra refinado, ou uma escultura em bronze, em mármore, ou coisa do tipo, todas elas ali vão ter algumas estruturas básicas, algumas pilastras iniciais que levam a cada artista interpretar e misturar aqueles temperos de uma maneira diferente para produzir ali a sua arte ou a sua comida, nesse caso, de uma maneira nova. Então, sabendo trabalhar essas estruturas e sabendo como dosar cada uma dessas informações, a gente consegue trazer um pouco também da nossa personalidade para aquilo que a gente está fazendo e trazer uma coisa um pouco mais interessante para aquilo que a gente produz. Então eu anotei aqui, né, alguns desses pilares que são interessantes da gente conhecer e explorar quando a gente estiver desenvolvendo as nossas artes, para justamente conseguir trazer algumas camadas de riqueza e fazer com que ela tenha cada vez mais estruturas que sustentem e ajudem a comunicar no final aquilo que a gente quer propor. Então a maneira como a gente observa as coisas ao nosso redor é algo importante. A maneira como a gente consegue observar referências ou entender as coisas que estão à nossa volta, no universo que a gente vive, são importantes porque é através desse filtro do nosso olhar que a gente absorve e cria algo novo, cria algo diferente. A forma como a silhueta das coisas comunica, como que através do shape geral, digamos, você consegue ter ali uma ideia de um personagem mais calmo ou mais intenso, de uma coisa mais bruta ou mais sutil. E como cada uma dessas silhuetas, cada uma dessas formas mais abstratas conseguem passar informações diferentes pra gente, para fazer com que melhorem a leitura e justamente, de novo, a comunicação daquilo que a gente quer passar. Entender como que essas coisas em conjunto trabalham para fazer com que esse trabalho seja cada vez mais rico, passe cada vez mais sentimentos, cada vez mais intensidade. E aí a gente pega tudo isso e vai aliando a cada vez mais informações, cada vez mais estruturas e vai tornando tudo aquilo cada vez mais rico. Saber como que a gente trabalha contrastes de formas mais retas e formas mais curvas, como que a gente gera uma composição que faça com que o olhar daquela pessoa que está vendo seja guiado a criar um tipo de história e transição por trás daquilo que ela enxerga, entre uma série de outras coisas. Então, esses são alguns desses pilares básicos que a gente pode pensar, e talvez existam muito mais outros a serem desenvolvidos e pensados sobre, mas são alguns dos que eu acho interessante, que é legal que a gente estude eles quando esteja às vezes tentando aprimorar a nossa arte, para entender justamente como que a gente pode trabalhar essas estruturas para adaptar naquilo que a gente gosta, e trazer uma visão diferente. Entender como que eu posso trabalhar a estrutura de um modelo para às vezes passar uma coisa um pouco mais suave e delicada, ou então
trabalhar uma coisa que seja mais intensa, que passe uma força, uma velocidade, um aspecto diferente. E todas essas coisas trabalham em conjunto para no final fazer de novo com que a gente tenha uma arte bem construída e uma coisa que gere uma composição bonita. E aí, sobre isso, é interessante pensar sobre essa maneira de estudar, né? Porque, assim, de novo, voltando ao lance de ser difícil, e aquele negócio que eu comentei no início, né, sobre o meu processo, onde no começo eu tinha muita frustração sobre o que eu fazia, por não conseguir, talvez, expressar de fato, ou não conseguir atingir um nível de detalhamento que eu gostaria, e como aquilo me gerava uma chateação, e falava, meu Deus, eu não nasci pra isso, eu não tenho o poder de desenhar bem, e é impossível, e já era. E é bizarro pensar nisso, né? Porque quando a gente tá começando e a gente vê às vezes muitas pessoas que já estão lá na frente, a gente acha que é impossível chegar lá. Parece muito difícil, parece que aquela pessoa ela nasceu com uma habilidade específica e só ela é capaz de fazer aquilo. E não tem maneira que a gente faça pra conseguir chegar naquele ponto. E aí, quando a gente tenta estudar ainda assim, pra ver se a gente melhora alguma coisinha, a gente começa a colocar uma série de barreiras na nossa frente que tornam somente cada vez mais difícil o nosso processo. Então tudo que a gente faz, a gente acha que tem que ser bonito. Tudo que a gente produz, a gente acha que tem que servir como se fosse uma arte finalizada de um filme, de uma splash art do LoL. E não é isso. É importante entender que há uma diferença entre o estudo que você faz e a arte que você mostra. Porque os bastidores daquilo não precisam ser bonitos. Porque os bastidores, eles precisam ser funcionais para que no final, lá na frente, você chegue em algum resultado. Então, se você olhar, por exemplo, um teatro e ver ali os atores performando e declamando aquela peça, é muito bonito, é muito legal. Mas todo o processo árduo da galera pegando um busão para chegar lá, estudando, ficar sem tomar banho, a galera arrumando iluminação e coisas do tipo, ou então, não, alguém que às vezes chegou atrasado, não decorou tão bem o texto, depois teve que madrugar pra entender como aquilo funcionava. Todo esse processo por trás, até chegar naquilo bonito que você demonstra no final, ele nem sempre é muito legal, não é glamouroso, não é uma coisa que você conte e fale, olha como foi uma coisa divertida de fazer. Ele é algo que causa um certo sofrimento e que causa uma certa dificuldade. E que, infelizmente, faz parte do processo. E eu acho que a gente, enquanto estudante, tem que entender que isso faz parte e que a gente tem que entender as dificuldades inerentes ao processo e ainda assim não se deixar levar pela frustração. Não achar que tudo tem que ser bonito, que tudo tem que ser mostrado, que tudo tem que ser sempre a coisa mais perfeita do mundo e entender e saber diferenciar o que é um estudo e do que de fato é uma arte que você vai mostrar pra galera lá fora, pros seus pais, pros seus amigos, etc. Então o estudo, ele vai servir justamente como caminhos que você pode explorar até entender como que você gosta de trabalhar os elementos básicos, como que você gosta de comunicar suas ideias, como que você trabalha as formas, silhuetas e importâncias do desenho para trazer ali prioridades, composição e coisas do tipo. A ideia do estudo é que você erre justamente para aprender. O erro, ele faz parte do processo, porque pensa, se tu só acerta, você não sabe o que é errar. E se tu não sabe o que é errar, você dificilmente evolui, porque você não sabe o que é ruim para depois entender o que é o bom. Você só faz aquilo. E naturalmente você vai acabar estagnando porque você não entende como evoluir, porque você não entende como aquilo pode ou não melhorar de certa maneira. Então, o erro através do estudo, ele faz parte para entender primeiro que a gente é capaz de errar, e que isso é importante para depois a gente poder melhorar. É aquela frase clássica de vídeos motivacionais do YouTube que tem no filme do Rocky, onde ele fala que não é sobre você cair e apanhar, mas é sobre quantas vezes você levanta e segue adiante enfrentando aquilo. E a gente pode levar isso pra arte e continuar socando os desafios que surgem, porque é muito difícil. Mas também entender que essas coisas elas têm as nossas limitações, que nós enquanto humanos a gente tem que estudar e vai ter a dificuldade daquilo, mas também entender a hora que a gente precisa parar e absorver os nossos erros, ou também a hora que a gente deve continuar e insistir um pouquinho mais para ir cada vez mais adiante. Então é importante a gente entender o ponto da dor para também não extrapolar o limite e chegar num ponto onde fique somente dor. E aí a gente deixa de entender o que é o bom ou ruim e
foca só no ruim e fica tipo, cara, por que eu tô fazendo isso se isso me faz mal, sabe? Por que eu continuo insistindo se não é legal? Entender realmente aonde você tá aprendendo e aonde você tá só querendo falar que eu vou fazer por fazer, sem realmente ter um resultado objetivo. É não deixar que o ego assume o controle e entender que você estudou o seu melhor até aquele ponto e que depois daquilo você já não tá rendendo tanto, que talvez você precise descansar para absorver realmente por que eu errei, por que aquilo foi difícil, aonde eu posso buscar mais materiais que me ajudem a ver isso de uma maneira diferente e entender que assim, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho meus erros, eu não nasci com um suposto dom, entre aspas, que alguém possa pensar, e que eu preciso às vezes ter um tempinho meu para refletir e saber a maneira de melhorar e passar por essa barreira adiante. E até mesmo sobre isso, sobre esse lance de dom, é importante a gente tentar também refletir, porque eu falo esse montão de coisa, e aí chega no final e a galera fala, ah, tá bom, mas você tem o dom, né? Você desde criancinha fazia desenho lá, e aí no 3D você conseguiu fazer muito mais fácil, porque isso aí veio lá de cima e você consegue. E assim, eu não sou o tipo de pessoa que acredita no dom, porque eu acho que assim, como eu mostrei, eu desenhava de um jeito, eu fiz 3D no começo que eram de um jeito, e é possível a gente perceber uma evolução. E essa evolução, ela vem através de muito processo, né? Eu comecei a mexer nisso com, sei lá, com uns 8 anos no desenho, depois uns 12 anos no 3D, e hoje com 22, depois de 10 anos aí, eu consigo fazer trabalhos e consigo realizar coisas que são legais. Mas foram 10 anos ralando e estudando e sofrendo e tomando chicotada para entender como que eu podia melhorar e otimizar esse processo para hoje conseguir fazer artes mais bonitas e coisas mais legais. E a gente precisa entender que isso faz parte, que a gente não pode esperar às vezes uma inspiração divina que vai levar a gente adiante e que se a gente for esperar por isso, tudo bem, espera, e você vai ficar esperando eternamente e dificilmente vai surgir. É claro, às vezes podem existir algumas pessoas que elas têm uma percepção diferente para certas áreas da vida. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma genética que favorece ela para fazer musculação e desenvolver músculos de uma maneira mais harmônica, mais bonita e interessante. Pessoas que às vezes têm uma forma de inteligência que façam com que ela entenda contas mais exatas, cálculos, fórmulas, de uma maneira mais fácil. Ou até mesmo outras pessoas que têm um tipo de sensibilidade que façam com que ela veja e interprete o mundo de um jeito diferente. Mas todas essas pessoas, elas precisam exercitar, talvez, essa coisa delas para fazer com que isso de fato se desenvolva e chegue a algo. Talvez nascer com uma coisa legalzinha é bacana, funciona, mas até certo ponto. E depois disso você precisa trabalhar e precisa se esforçar cada vez mais para conseguir chegar adiante. Então você não pode ficar esperando que venha uma motivação do além para que através daquela motivação você crie uma arte, você crie um personagem, você crie um cenário, você crie um filme, uma história. Você tem que diariamente exercitar a sua cabeça, exercitar suas habilidades, exercitar seu corpo, para que você consiga pensar naquilo como algo natural, como que aquilo seja uma coisa como qualquer outra que você faz. Quando você nasceu, tu não sabia andar, e aí tu caiu, ralou o joelho, meteu a boca no chão, até que uma hora você engatinhou, e já foi um progresso. Depois engatinhando, tentou dar umas andadinhas, caiu um pouquinho e foi indo. Aí depois você correu, você pulou e fez várias outras coisas. E se lá no começo, quando criança, você teve essa disponibilidade, a habilidade de aprender tudo isso, até hoje em dia andar, pular, dançar e etc, por que quando você vai começar uma coisa nova, você não tem a mesma paciência? Por que quando você vai expressar algo, você também não tem a paciência de se deixar aprender para conseguir evoluir e melhorar cada vez mais naquilo? E por que você acha que se antes você teve que se esforçar tanto e exercitar para conseguir fazer coisas tão básicas como andar ou falar, porque agora desenhando ou escrevendo vai ser algo fácil? Então você tem que pensar que não existe essa motivação ou essa coisa de dom ou algo do tipo. É simplesmente uma coisa que você vai precisar estudar, vai precisar se esforçar para conseguir chegar onde você quer. Algumas pessoas às vezes conseguem desenvolver um pouco mais rápido, outras um pouco mais demorado, mas todas elas, se realmente conseguirem se empenhar, conseguirem se dedicar e
ir aos poucos, se respeitando, até chegar no processo, conseguem chegar onde você quer. É entender que as coisas que você faz não é sobre motivação divina ou algo espiritual necessariamente, mas pode ter se você acredita. Mas eu acredito que é muito mais sobre você ter a disciplina de cada dia mais exercitar aquilo e procurar continuando chegar nos objetivos que você quer, conquistar os sonhos que você almeja para chegar no final e trabalhar numa empresa que você gostaria, realizar os projetos que você imagina ou tocar e comunicar para as pessoas aquilo que você pensa. É você exercitar esse hábito e fazer com que ele se torne uma excelência, fazer com que aquilo que você faz de bom seja algo natural para você, porque depois de tanto tempo você aprendeu e sabe as maneiras de transitar por aqueles meios para chegar no resultado que você quer. Aqui na tela eu tenho um exemplo de um artista brasileiro, que é o Glauco Long, e o Glauco tem esses trabalhos da direita que ele fez quando estava começando. E esses trabalhos que ele fez, ele achava que era o máximo na época, e quando ele levou isso pro professor dele, o professor dele falou tipo, cara, assim, desiste, tá? Porque tu não nasceu pra isso, tu não sabe fazer esse tipo de coisa. Você é muito ruim e, sei lá, vai fazer esporte, vai fazer medicina, quem sabe? Quem sabe você se dá melhor, né? E ele falou, tipo, putz, eu não vou te ouvir, cara, foi mal, tá ligado? E, tipo, fez mais trabalhos e trabalhos tão ruins quanto esse. E depois fez mais trabalhos que ficaram um pouco menos ruins do que esse. E depois mais alguns outros que melhoraram um pouquinho mais. E isso foi vindo cada vez mais ao longo de vários anos, fazendo cursos, dedicando, se esforçando, pedindo também feedbacks de pessoas que soubessem indicar para ele formas melhores de evoluir, e não talvez como esse professor que foi só tipo um balde de frustração e coisa lá para baixo. E depois de muitos anos, esse cara chegou num patamar muito alto. Ele depois de muito tempo começou a traçar esses objetivos e começou a querer estudar e madrugar e às vezes evoluir e buscar estudar e estar rodeado de pessoas cada vez melhores que levassem ele pra cima. Depois de muito tempo, ele conseguiu entrar na indústria de jogos, que era onde ele queria, trabalhou no Uncharted 4, que foi um título gigante da Sony e um jogo muito bonito, trabalhou em vários personagens desse jogo, depois mais recentemente trabalhou no God of War, nesse último que saiu pro PS4, fez por exemplo esse Elfo Negro que tem aqui, e tem vários outros trabalhos que ele tem no portfólio dele, como o Dragão, entre vários outros personagens, e hoje em dia faz freelas e faz projetos gigantes para a indústria de jogos e é diretor de arte de uma grande empresa, saca? E o cara começou fazendo esses rostinhos, essas criaturas aqui, bem esquisitinhas de começo, uma coisinha bem socada e amassada, e conseguiu chegar aonde ele queria. Foi fácil? Com certeza não. Ele ouviu muitas coisas ruins e teve muita dificuldade? Com certeza sim. Mas ainda assim ele tentou insistir, ele conseguiu se manter perseguindo esse sonho até depois de muito tempo chegar aonde ele almejava. E por mais que seja difícil o processo, eu acho que é importante a gente tentar se manter nisso, tentar acreditar na gente e no potencial que a gente tem, mas também tentar esforçar isso para que a gente chegue cada vez mais longe e expresse aquilo que a gente quer, consiga comunicar para as pessoas aquilo que a gente almeja e seja feliz fazendo aquilo que a gente faz, beleza? Então é isso. Muito obrigado aí por me darem esse tempo de tagarelar esse monte de besteirinhas e reflexões bobas que eu tenho sobre coisas de arte, mundo e tudo mais, mas que ainda assim eu acho muito legal e espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês a pelo menos entender talvez de uma maneira diferente como que vocês olham para o trabalho de vocês ou como que vocês analisam a evolução que vocês têm com a sua vida, com as coisas que vocês fazem, produzem, etc. Aqui embaixo eu deixo aí as minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais desse meu trabalho e essas coisinhas que eu gosto de falar. Tem aí o meu Instagram, onde eu posto alguns desses trabalhos que eu faço e compartilho um pouco dessas ideias. E tem também aqui o meu canal na Twitch, onde eu faço streams mostrando um pouco desse meu processo e conversando com a galera justamente sobre esses assuntos doidos de vida, universo e tudo mais. Então é isso, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade e fechou. Muito obrigada, Danny Boy. Sinto lhe dizer que não temos perguntas. Ah, tudo bem. Pode continuar falando, pode falar, porque tô muito Eu acho que é isso, assim, eu acho que deu pra falar bastante coisa, né, no geral. Espero que a galera tenha gostado. Se não tenham perguntas, talvez, espero que
tenha sido interessante o suficiente para o pessoal absorver e falar, tipo, realmente faz sentido. Mas que talvez se não tenham perguntas no chat, que o pessoal depois façam perguntas para si mesmo sobre a forma como eles pensam, né? Sobre essas coisas que eles fazem, sobre como eles produzem arte, sobre como eles produzem as coisas ao seu redor, para melhorar cada vez mais, né? Tipo, é um processo muito pessoal de cada um, e cada um vai ter uma forma de levar tudo isso que eu falei aqui de algum jeito diferente, mas que também aqui eu acho que serve como uma forma artística, onde eu vou gerar as reações adversas em cada um, e espero que sejam reações boas, pelo menos, para que a galera consiga evoluir e fazer umas artes mais bonitonas aí. Acho que é isso, né? Não tem muito mais o que falar, acho que falei bastante já. Olha, foi muito bom, ao meu ver, como eu faço design de animação. Eu Ah, estudo pelo legal. 3D, eu estudo Bacana. pelo Maia, Aham. e, nossa, foi muito motivacional. Ah, Eu legal. gosto muito da área 3D, mais do que 2D, Ah, da e, hora. sabe, foi outro ânimo, assim, tipo, você é ruim, mas você pode ser melhor. Exato, é sobre isso. É, tipo, eu também, eu fiz faculdade de animação também, e então, tipo, eu entendo, assim, essa sua ideia, né, tipo, é bem legal a gente ver a forma como a gente consegue explorar vários momentos diferentes, né. Eu acho que a própria animação é algo bem legal, porque justamente dá vida pro personagem e personalidade, com movimentos e tudo mais, de um jeito bem único, né, a forma como ele anda, a forma como ele corre, pula, fala, gesticula e etc. É bem maneiro. Realmente. Olha, eu queria ter algo mais para falar, mas nossa, foi tão bom escutar a tua apresentação. Ah, Você falou obrigado. tantos negócios, tipo, foi bem motivacional, sabe? Ah, Cara, legal. quando eu estiver cheia de trabalho, tiver sem motivação, eu vou assistir esse vídeo de novo pra ganhar minha motivação de volta, porque foi muito bom. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz mesmo. Oi, eu também faço animação, né? É Ah, bom legal. falar que a gente sai, assim, de uma palestra dessa querendo fazer alguma coisa, né? Tipo, Ah, ah, que vamos legal. fazer alguma coisa, porque é tão assim, tipo, ver o teu trabalho, assim, os anos que você cresceu, tipo, nossa, parabéns. Pô, obrigado. Fico feliz demais, assim, tipo. Eu acho que é justamente isso, né? Tipo, é conseguir passar alguma coisa pra vocês, pra, tipo, até mesmo ajudar vocês a não sofrer talvez tanto no processo, né? Às vezes se frustrar tanto, né? Tipo, falar, tipo, existe um caminho bom, é só você persistir que tu vai chegar lá, cara. Bota fé. Mas fico muito feliz aí, muito Percebi, obrigado de verdade. já percebi que eu devo desistir do Maia e ir pro ZBrush pra fazer uma outra Olha, estratégia. super recomendo, hein? ZBrush é maravilhoso. Eu sou um espalhador da palavra de ZBrush. Muito bom. Então, ó, o Gatuno tá escrevendo no chat, mas eu, como fiquei acompanhando o chat o tempo inteiro, todo mundo ficou te elogiando, Ah, legal. gostando do seu trabalho. Todo mundo achou muito incrível, porque meu, é muito bom, nossa. Ah, obrigado, que isso. Se você ver minhas reações, é muito bom. Minhas reações visuais, porque, nossa, é incrível, realmente. Ah, que massa, que massa. É, tipo, fico feliz, de verdade, assim, muito obrigado aí o pessoal que gostou do meu trabalho. É bem diferente, assim, né, eu gosto de fazer umas paradinhas bem doidinhas, assim, e tal. E é legal que o pessoal goste, fico muito feliz, de verdade, assim, também, assim como pra vocês, às vezes, ouvir essas coisas é muito motivacional e dá vontade de fazer mais, eu poder falar e também ter esse feedback é muito bom, assim, sabe? Porque também me ajuda a falar, tipo, beleza, eu tô, acho que no caminho certo e consigo, talvez, ajudar cada vez mais pessoas, né? Não só dando aula em escolas, mas às vezes, tipo, palestrando ou mostrando o meu processo, dando dicas motivacionais e etc, assim. Então também dá um quentinho no coração, assim, de ouvir essas coisas boas. Fico muito feliz mesmo. Isso mesmo, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi realmente Valeu. muito incrível. O Gatuno falou uma coisa no chat, só deixa eu dar uma lida Ah, rápida. ok. Ah, ele tá te elogiando porque a gente teve um outro artista muito famoso também aqui na Univi. O Ian, né? O Ian E Hikihara. isso, o Yuki Ohara. E foi muito boa a apresentação dele, Sim, porque sim, ele eu vi. mostrou muito o lado, sabe, que as pessoas geralmente ocultam. Aham, Ele falou realmente a verdade no mercado de trabalho. sim. E eu concordo com o Gatuno, essa apresentação foi muito legal. Ah, obrigado. Não acho que nenhuma foi melhor que a outra, as duas Uhum. estão muito incríveis igual, Uhum, assim. sim, sim.
Eu acho que, tipo, que talvez cada uma delas consiga contribuir de jeito diferente, né? Tipo, o Ian, eu conheço ele, eu já acompanho também o trabalho dele há muito tempo, assim, e ele manda muito bem, e eu acho que, tipo, ele tem, às vezes, uma percepção bem profunda de mercado, sobre como funcionam as coisas técnicas, assim, e bem elaborada, sabe? Então, eu acho também, tipo, consegue ser bem útil de várias maneiras diferentes, né? Eu acho que talvez cada uma consiga complementar a outra em aspectos diferentes sobre a área, sobre partes mais de mercado, coisas mais pessoais, e etc, assim. Então, é Sim. bem legal. Então, agora eu vou encerrar. Ok, Porque fechou. ninguém não vai nada no chat, Ok. então vou fechar. Fechou. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo, ficado com a gente, falado. Eu tô com vontade de pedir desculpa por ter acabado a luz na sua casa. Ah, Pô, queria muito assistir a tua palestra ontem, e aham. daí ainda bem que a gente conseguiu fazer hoje. Eu Sim, sim. participei hoje. Fico muito feliz também. Não, só tenho agradecimentos a você. Acho que o pessoal que tá assistindo a live também só tem agradecimentos. Foi muito bom. A sua apresentação foi muito boa. Foi bem, sabe? Alegre, feliz. E é isso. Ok, muito obrigado aí de novo, pessoal, à universidade também, fazer esse evento. Gosto muito. Desculpa aí por não ter participado ontem, eu juro que eu fiquei, tipo, muito chateado também, acabou a luz bem em cima, mas fico muito feliz aí de ter conseguido falar um pouquinho hoje e motivado de algum jeito. Obrigado aí também a todo mundo que compareceu e bora fazer umas artezinhas aí. Se quiserem chamar lá no Instagram pra conversar e tudo mais, estou à disposição. Não, pode deixar, vou mandar lá Pode mandar, os pode mandar. trabalhos. Então, galera, acabou o Gump. Não foi uma lágrima. Mas vai ter mais ano que vem, eu acho. Espero. Com certeza. Vamos ver. Vou querer chamar muita gente de volta, como você. Ah, obrigado. E é isso. Vão dormir. Descansem bem. Aproveitem o final de semana. E é isso aí. É isso aí, valeu pessoal, bom descanso aí pra vocês. Tchau, galera. Falou!